Tudo bem? Muitas emoções, não? 15 dias trancado em casa. A primeira semana é maravilhosa porque a gente, fica com aquela intimidade com os nossos familiares. Depois de uma semana, o negócio não é bom, não. Cada um querendo sua privacidade e tudo mais, né? Mas este tempo é muito especial pra gente ir se conhecendo, sabe? E eu tava muito buscando assim. Eu tô com uma palavra muito profunda, muito tremenda pra gente falar hoje. É, e eu quero, assim, levar isso por várias semanas sobre a identidade em Cristo. E uma coisa que começou a fazer meu coração arder foi uma passagem que eu encontrei na Bíblia, que está em Atos, no capítulo 9, versículo 15, que fala de 5 a 15, que fala quando Paulo ele é interrompido naquele serviço que ele jurava que estava prestando para Deus, entende? E o poder das perguntas é algo maravilhoso. O poder das perguntas faz a gente mudar de vida, gente. E a pergunta de Paulo, quando ele ficou cego e caiu no chão e foi totalmente interrompido daquilo que ele estava fazendo, a pergunta foi: quem tu és, Senhor? E a resposta veio imediatamente, porque Deus estava parando Paulo. A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a Bíblia diz que aquele homem ficou cego e ele precisou ser amparado e Deus disse: vai para tal lugar, e deu um endereço e disse: lá te cumpre ouvir o que tu precisas fazer. E eu comecei a meditar nessa palavra, eu falei: uau, o que é isso? Porque o verdadeiro conhecimento da identidade é quando a gente conhece a Deus. A Bíblia diz lá em Jeremias: gloria-te no Senhor, em conhecê-lo, em entender os seus propósitos. E Paulo, ele tinha muito do que se gloriar, porque o cara era fantástico, o cara era incrível, o cara era poliglota, falava aramaico, grego, latim, hebraico. Você vê isso durante as passagens bíblicas, quando ele pregava, ele escolhia a língua, cara. E outra, Paulo, ele foi crescendo na fé judaica, mas ele só não ficou assim só naquela base da fé. Ele entrou dentro do Sinédrio, que era um dos maiores ápices, era onde estavam os mais eruditos homens do judaísmo. Ele aprendeu com um cara, o mentor dele era Gamaliel, que era assim, o cara mais doutor dos doutores. Então, ele tinha uma bagagem intelectual muito forte. Mas aí eu te pergunto, é isso? A vida é isso? É isso que define quem nós somos? Os meus títulos? Ou o meu poder aquisitivo? Durante esse tempo que a gente está aqui em casa, título não vale nada. Poder intelectual, poder de influência não vale de nada. Só aqueles que conhecem a Deus estão tranquilos e começam a compreender o que está acontecendo na Terra. Essa é a verdade. Então, o que define o homem, na verdade, não são as coisas que ele adquiriu ao longo da vida dele, mas são aqueles conhecimentos que ele vai buscando em Deus. E é tão massa porque depois que Paulo começa a descobrir isso, quando Paulo é confrontado, ele fala: peraí, a minha vida tá toda errada. Peraí, tá tudo errado. Sabe por quê?
Porque a gente começa a perceber quando tá tudo errado, quando tem um desalinhamento. Como é que um cara que dizia que amava Deus matava as pessoas? Pensa nisso. Os valores dele estavam ao contrário daquilo que ele mesmo acreditava. Eu notei outra coisa aqui. Como é que um cara que amava a Deus, como é que ele se colocava contra Deus? Como é que um cara que dizia que estava prestando um serviço para Deus perseguia pessoas? Então, quando ele entendeu quem era Deus, ele começou a descobrir quem era ele mesmo. Quais eram os propósitos dele? Estava certo fazer o que ele estava fazendo? Tinha algum sentido nisso? E esse cara, ele parou tudo. Ele parou tudo. Porque ele creu. Ele creu naquela revelação. E a Bíblia diz que ele ainda tentou, porque ele ficou cego. Olha que interessante. Antes de ter clareza, você fica cego. A Bíblia diz que ele ficou cego, mas à medida que ele foi entendendo qual era o propósito de Deus para a vida dele, quando eu digo propósito, gente, eu não estou falando só de um propósito missionário, de você ser separado para um ministério, mas o propósito da sua vida aqui na Terra. Qual é o teu propósito? É cuidar da sua família? É ser uma mãe que vai ensinar seus filhos? É ser uma enfermeira e glorificar o nome de Deus lá onde ela está? Entende? Porque todo propósito culmina para a glória de Deus. E não necessariamente você ser um missionário ou um pastor. Então pensa aqui comigo. Paulo começou a ter agora um alinhamento com ele e com Deus. E a partir daí, ele começou a ter clareza. E ele tinha tanta clareza que ele falou, eu já vou pregar, eu já vou fazer acontecer, mas as pessoas tinham medo dele, porque quando a gente passa muito tempo, olha isso, quando a gente passa muito tempo sem entender o propósito de Deus, vai gerar muitas consequências. As pessoas tinham medo dele, aquele cara é o que perseguiu a igreja, vai ver que é mentira. E ele ficou muito tempo na clandestinidade, ele ficou muito tempo escondido. E a Bíblia diz que ele ficou 3 anos lá no deserto da Arábia para conhecer a Deus, para entender o que estava acontecendo com ele, sabe? E quando ele passa por esse processo, aí sim, ele começa a fazer a perfeita vontade de Deus. E quando ele começa a fazer, e a Bíblia diz que ele levou muito tempo para se tornar um missionário, tá? Ele levou 14 anos. E nesses 14 anos ele escreve uma frase muito poderosa, que também está em Atos, que ele diz assim: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Então ali ele já estava assim, alinhado com os valores e o propósito dele, ele já estava assim, compreendendo as coisas, cada vez mais conhecendo a Deus, e ele era um cara que tinha muita alegria. Ele tinha muito êxito no que ele fazia, porque ele estava tentando fazer um trabalho para Deus sem conhecê-lo. Mas a partir do momento que ele conhece a Deus, então Deus vai alinhando ele e ele acerta o alvo, porque Deus não nos chamou para errar o alvo. Deus nos chamou para acertar o alvo. Deus nos chamou para uma vida dinâmica, de conhecimento e poder nele. E a partir daquele momento, Paulo pôde conhecer o poder do Evangelho, o poder de conhecer Jesus. Porque a partir do momento que você vai conhecendo Jesus, você vai se conhecendo e você vai adquirindo a identidade real sua. Porque até então, Paulo era um impostor. Havia um outro Paulo dentro dele, Saulo, que não estava batendo com os valores dele. Você já se pegou assim? Sabe quem teve essas crises de identidade, mesmo conhecendo Jesus? Pedro. Sabe por quê? Porque havia muito choque, porque ele não se rendia. Ele não se rendeu como Paulo se rendeu imediatamente.
Pedro já teve aí muitos choques de cultura, de patriotismo, nacionalismo. Não, de jeito nenhum, não, o judeu não pode estar perto de gentio. E ele carregou isso para o ministério dele, entende? E ele teve muita consequência a partir disso. Então, mais na frente nós vamos ver as etapas da identidade, que vai ter que ter um esvaziamento, que vai ter que ter um tempo de separação para conhecer mais a Deus. E a gente vai vendo essas etapas, mas Paulo, ele foi muito feliz, porque ele conheceu e imediatamente ele se rendeu. Imediatamente ele falou, peraí, o que tá acontecendo aqui? Eu não sou esse? Quem eu sou? Entende? Então, que você passe por esta quarentena buscando um conhecimento real de Deus, de quem Ele é, a sua pessoa. Há muitos por aí dizendo assim, busca por você, você é Deus, a resposta está aqui dentro de você. A resposta não pode estar dentro de você enquanto você não estiver Deus, enquanto você não tiver Deus dentro de você. E a resposta vai ecoar. A partir do momento que você se rende e começa a entender, é isso! E as coisas vão começar tudo a fluir, entende? Não tem que ser pesado, não tem que ser triste, não tem que ser medonho, não tem que ser, foi com tanta luta, meu Deus! Não, as coisas de Deus são violentas, mas fluem, há uma leveza. Você é guiado, você é levado. Então, que neste tempo que se chama hoje, você possa começar a buscar em Deus a tua identidade. Deus te abençoe. Só Deus nos para. Tchau.